Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao 100º episódio do Plantcast, o primeiro podcast sobre nutrição e fisiologia de plantas do Brasil. Eu sou Itamar Prada, vice-presidente de Marketing e Inovação da ICL, e hoje aqui comigo o colega Guilherme Dinali, gerente comercial da ICL em Minas Gerais e um dos pais do Plantcast. Fala, Dinali, tudo bem contigo? Oi, Tamar, tudo bem? Tô me sentindo aqui com uns 2 metros maior, viu, rapaz? Eu sou pequenininho, mas no meio desse time de feras aqui, eu devo ter crescido uns 2 metros, viu, cara? Porque dá pra sentir grande aqui com o time que tá conosco aqui hoje, falando desse super nutriente, né? Que é muito importante para nossa agricultura. Tô muito satisfeito, muito feliz e que bom que nós chegamos aí ao 100º episódio com esse time de feras aqui. Vamos lá, vai ser um excelente bate-papo. Vai sim. E você falou que você está com uns 2 metros e eu estou com 100 quilos aqui, viu, Dinali? Eu acho que nós dois aqui estamos entre gigantes hoje. E para um 100º episódio, nada mais justo do que a gente ter uma estrela à altura. E a estrela do 100º Plantcast está completando 100 anos. Está completando o seu primeiro centenário. Você sabe quem que é, Dinali? Oi, Tamar, eu tenho uma suspeita, né? Mas 100 anos pro 100º, acho que ficou bem bacana, né? Foi muito assertivo aí a escolha, né? É um baita de um nutriente. Nós estamos aqui para falar hoje de um nutriente que há 100 anos recebeu o honroso título de nutriente de planta. Estamos aqui para falar do boro e celebrar o primeiro centenário dos experimentos, né, que constataram a essencialidade desse nutriente e desvendar um pouco de tudo que ocorreu ao longo desses 100 anos, desde a descoberta da essencialidade até os dias atuais. E que legal, né, que a gente chega à marca do 100º episódio do Plantcast, sendo este um dos 5 principais canais de conteúdo científico do Brasil. Então, realmente um canal que tem crescido bastante e nós temos aí conseguido conquistar muitos ouvintes da comunidade agronômica, compartilhando informações, muito conhecimento e sempre contando com grandes referências da área científica e tecnológica agronômica. E hoje não será diferente. Hoje receberemos 3 convidados especiais que já tiveram aqui no Plantcast anteriormente. Sejam muito bem-vindos, o professor Godofredo Cesar Vitti, da Exalc. Professor, tudo bem? Tudo bem, Itamar? Eu acho que a satisfação é nossa, porque pegou um refrão nosso lá, que eu digo que o boro é o macro dos micronutrientes. E essa frase pegou. Isso me envaidece também por trabalhar com uma empresa séria, tendo na retaguarda 2 ex-alunos nossos, o Itamar e o Labras, e o invasor de domicílio aqui, que é o nosso amigo Matiello. E também o baixinho aí, Guilherme Tindim. É isso. O professor Vitti já apresentou nossos outros convidados, professor Edson Matiello, da Universidade Federal de Viçosa. Tudo bem, professor? Um abraço a todos os ouvintes. É satisfação poder participar desse assunto, né? Um elemento aí que é especial, como outros elementos nutrientes, mas o boro, a gente tem tido um carinho especial com ele. Legal, muito bom. Obrigado pela presença. E contamos aqui também com o professor José Lavres, do Sena. Professor, tudo bem? Tudo bem, Itamar, Guilherme, professor Vitti, professor Matiello. Fico muito feliz e honrado de compartilhar esse 100º podcast da ICL para falar de um elemento essencial e até hoje, em termos de fisiologia, não temos muitas evidências, né? Assim, ou seja, há muita ainda discussão da participação específica do boro no metabolismo vegetal, tanto é que é considerado até hoje como um elemento quebra-cabeça dos fisiologistas de planta. Parabéns pela iniciativa e, de novo, eu me sinto muito honrado e feliz de estar na presença de vocês. Obrigado, professor. E eu já vou aproveitar e fazer uma primeira pergunta para você, mas fiquem todos muito à vontade para interagir também. Mas eu pediria para que você nos contasse um pouco mais sobre o experimento, né, que levou à descoberta, à constatação da essencialidade do boro. Como que foi conduzido, onde foi, quem foi, né, em que momento. Então, conta um pouquinho para a gente do que aconteceu aí há 100 anos, né, e que levou a essa descoberta tão importante. Bacana, então, obrigado de novo, né?
É uma longa história curta, mas é creditado a dissertação de mestrado da Catherine Warrington a comprovação da essencialidade do boro às plantas. Essa dissertação de mestrado ela foi publicada na Annals of Botany, é uma revista científica super tradicional. E a dissertação, então, foi publicada na Annals of Botany por, na verdade, um pedido do entomologista. Veja, o boro, né, como que ele entrou na tela do radar da Catherine Warrington. O pai da Warrington, ele trabalhava, provavelmente como botânico, na Estação Experimental do Boltonstead, no Reino Unido. Por volta de 1921, o Dr. Winifred Bentley contratou no Departamento de Botânica a Catherine Warrington. E havia uma demanda por parte de alguns entomologistas para controle de afídio. Então, algumas plantas, né, alguns feijões, estavam sendo atacados por afídeos. E a Catherine Warrington, ela foi desafiada, recebeu essa missão de encontrar alguma forma de manejo para controlar esses afídeos. E, dentre vários compostos e soluções que ela utilizou, o ácido bórico entrava, né, nesse controle de afídeos. E ela percebeu onde havia adição desse ácido bórico, as plantas se desenvolviam melhor e tinham um menor dano, né? Então, a partir daí, a orientadora da Catherine Warrington orientou a desenvolver essa dissertação de mestrado. Ela trabalhou com mais ou menos 17 ou 20 espécies, dentre elas também o feijão, e observou que quando não havia aplicação do ácido bórico, essas plantas não completavam o ciclo de vida, né? Então, essa longa história curta. E vale mencionar que aqui no Brasil também tem uma passagem interessante, provavelmente na década de 60, tem um trabalho publicado nos anos da Escola Superior de Agricultura Luiz Queiroz, que há algum tempo, se eu não me engano, desde 98, chama-se Ciência Agrícola, um trabalho para controle de ácaro da ponteira em mamão. E os pesquisadores, né, que utilizaram o ácido bórico observaram que havia também um bom controle desses afídeos, desses ácaros, né? Então, um pouco da história aí do boro no metabolismo vegetal. Interessante demais, professor Lavres, que muitas vezes a gente tem uma tendência a buscar compartimentalizar o conhecimento, né? Nutrição, a parte de sanidade, mas pela própria experimentação que foi conduzida aí há pouco mais de 100 anos, né? A gente vê que esse tema de relacionar, né, nutrição com sanidade já é um tema explorado há bastante tempo, né? Com certeza, estamos revisitando esse tema a partir do momento que entendemos que micro-organismo e planta, eles é um sinergismo e que esse sinergismo modula a nutrição utilizando até a eficiência de absorção e eficiência de uso do nutriente pelas plantas. Muito bom. Eu queria continuar um pouquinho, você falou que o experimento usou ácido bórico, né? Queria aproveitar e endereçar uma pergunta aqui para o professor Matiello. Professor Matiello, fala um pouquinho do boro na química. A gente é ácido bórico mesmo? A gente poderia considerar o boro na forma de base? Conta para a gente aí um pouquinho sobre o boro na química e como que isso se relaciona depois com o boro no solo, com o boro na planta. Perfeito. Então, assim, quando a gente vai estudando um pouquinho mais a fundo o boro, né, a gente percebe que o boro é um elemento que podemos dizer que tem uma personalidade muito dividida, né? Ele parece que foi aí formatado para ter 3 ligações com átomos adjacentes, né? Mas em alguns casos ele forma 4 ligações, né? E ele deixa a neutralidade, passa a ser negativo. E é isso que acontece no solo, né? No solo a gente vai ter, a depender do pH, um equilíbrio ali entre o ácido bórico e a forma de borato. O interessante é que a dissociação, né, o ponto de equilíbrio entre o ácido bórico e o borato, ele se dá em pH muito elevado, né? pH de 9,2, um pKi de 9,2. E outra coisa interessante, diferente de alguns ácidos, né? Ao invés de ceder prótons, o que é o mais normal, mas é a própria definição, né, de ácidos, o borato, na medida que o pH do solo vai aumentando, ele recebe mais hidroxilo e se torna negativo. Então, isso dá a ele uma característica bastante particular e peculiar. Eu costumo, nas nossas aulas aqui, né, para os estudantes, a gente diz que
o ácido bórico ele é tão fraco que se ele fosse chamado de uma base, né, isso não seria uma ofensa, não. Porque, de fato, a primeira dissociação só ocorre, né, em não dissociação, mas recebe mais uma hidroxila, né, o que é ao contrário dos ácidos, como eu falei, há um pH aí de equilíbrio muito elevado, né. Então, no solo, a maioria dos nossos solos, e aí solos tropicais, a gente vai ter um predomínio de ácido bórico, né, nesses solos. É assim que ele vai estar, na maioria pH, da faixa de pH de solo, também na planta, né, fazendo essas ligações aí com elementos adjacentes, normalmente oxigênio, né, a maioria das vezes. Um outro ponto curioso, né, que eu acho que vale a pena a gente destacar aqui no início, é que o boro ele tem aí um número atômico de 5, né, e ele vai ter, portanto, de forma estável, 2 isótopos, né, o boro 10 e o boro 11. E a abundância, né, desses isótopos na natureza, o boro 11 ele é mais abundante, ele é em 80,1%, enquanto que o boro 10 está na faixa aí de 19,9%. Portanto, quando a gente vai calcular, né, para fins de estequiometria e preparar soluções, a gente vai considerar uma massa aí, que é uma massa ponderada, né, do átomo mais a abundância de 10,81, né, na nossa tabela. O que mais? Né? Além disso, né, isso nos permitiu, quando a gente vai ver a literatura, um entendimento um pouco melhor da dinâmica do boro no sistema. O fato de a gente ter 2 isótopos estáveis permite que a gente faça um rastreamento melhor, entenda melhor a dinâmica de distribuição, seja no solo, na planta, em fertilizantes, né? Por exemplo, né, se nós enriquecemos uma planta, passamos a fornecer essa planta apenas o boro 11, ou seja, a gente satura essa planta com o boro 11, na sequência a gente troca, né, eu retiro o boro 11 e entro com o boro 10 na nutrição dessa planta, a gente passa a ter o que chamamos de diluição isotópica, com a sensibilidade de detecção muito maior depois, e entender o que está acontecendo com aquele elemento. Então, isso foi bastante importante em muitos trabalhos, né, com fertilizantes, dinâmica de boro no solo e dinâmica também de mobilidade de boro em plantas, né? Alguns trabalhos aí de literatura exatamente usando essa técnica. Então, isso acho que torna o boro interessante também nesse aspecto. Se nós estivéssemos falando de radioisótopos, por exemplo, isso vai requerer técnicas mais sofisticadas, segurança de trabalho, né? Coisa que com os isótopos estáveis é mais fácil de se trabalhar e de evoluir nessa área. Muito bacana, professor Matiello. É muito interessante, né? Ver que o boro, como o senhor comentou, né? Pode ser um ácido, pode ser uma base. A gente poderia fazer uma analogia aí que ele seria como se fosse um Pelé, né? Ele bate com as duas pernas, né? Então é um nutriente bem dinâmico e complexo. E falando em Pelé, eu queria trazer o nosso Pelé da agricultura aqui, nosso craque do manejo. Acho que é muito bacana também de fazer um link aqui com o manejo do boro na agricultura, né, professor? Então, professor Vitor, eu queria entender com o senhor, né, o senhor que trabalha com boro há muito tempo, o que o senhor entende, quais são os principais impactos do boro na agricultura, né, levando em consideração tudo isso que o professor Matiello acabou de falar, né, essa complexidade dele no solo. Quais são os principais ganhos que o senhor enxerga que o boro trouxe para a agricultura, principalmente a agricultura tropical, né, nesses últimos 100 anos aí? Bem, Guilherme, em primeiro lugar, vamos lembrar que o boro, como falou o colega Matiello, é dinâmico. Não dá para você fazer estoque de boro no solo. Se você tentar fazer estoque, se causa de oxidez. Evidentemente que o elemento que mais limita a produtividade no cerrado é o boro. Eu falei que aplicando 1 de boro, você tem retorno de 30. Então, em função disso, você tem que entender que o boro no solo tem uma dinâmica de lixiviação, tem uma dinâmica de baixa adsorção, porque a principal fonte de boro, queira ou não queira, é matéria orgânica, e o boro tem perda por volatilização, também na forma de ácido bórico. Então, o manejo do boro requer muitos cuidados, porque uma dose que passe da adequada causa toxidez. Você vê, por exemplo, no caso da soja, a soja precisa de 80 miligramas de boro. E nós utilizamos hoje de boro para compensar essa dinâmica louca do boro de 1 a 2 quilos por hectare. Então é evidente que
a conversa também poderia direcionar um pouco para fontes de boro. O Brasil não tem nenhuma reserva mineral de boro. Todo boro vem da Argentina, dos Andes e das montanhas rochosas. E nós precisamos, então, ter um conhecimento pleno de que, por exemplo, é necessário aplicar boro no solo numa dose adequada para o fito. E é um desperdício aplicar boro na folha, com exceção de plantas que translocam polióis, como, por exemplo, o algodão, como, por exemplo, o girassol, como, por exemplo, o ipê, como, por exemplo, a cana-de-açúcar. Eu fiz um trabalho do professor Moacir Camponês, professor Sobrinho, e na época não tinha metodologia para avaliar o boro no solo. E nós fizemos o teste biológico de girassol, vários tipos de solo, e pelo crescimento vertical do girassol, a gente estimava essas quantidades de solo é muito baixo, médio e alto. Mas, resumindo, temos que dar toda atenção para o boro, porque é o elemento que mais limita a produtividade e, principalmente, sendo ele um micronutriente. Ô, professor, até o senhor falou aí um pouquinho de fontes, acho que a gente já pode até pegar um gancho. Se o senhor pudesse comentar aí, né, quais são as fontes que o senhor enxerga sendo como mais eficientes, né, em se tratando de manejo de solos tropicais. E eu acho que é muito importante se o senhor pudesse comentar as diferenças que a gente tem em fontes de boro, por exemplo, vindas dos minerais, como lexita, kernita, dentre outros. Se o senhor puder comentar também um pouco a questão de acidulação, é acidulada, não é? Eu acho que seria interessante para quem está nos ouvindo. Antes disso, Guilherme, precisa dar uma definição, que é um absurdo os livros dizerem, por exemplo, que ele usou bórax. Isso não quer dizer nada. Ninguém usa bórax. Nós usamos hoje, via solo, o bórax pentaidratado, o bórax anidro, que são fontes de boro altamente solúveis, porque o boro é ligado a sódio. E temos o caso da empresa aqui presente, a Ulixita, que é boro preso a sódio e boro preso a cálcio. Só que aí é outra coisa fundamental. Essa purificação da Ulixita, para concentrar mais em boro, tem dois caminhos. Um caminho da acidulação, através do ácido sulfúrico, dando origem ao oxi-sulfato, e o caminho da calcinação. O caminho da calcinação é perigoso, porque ele concentra, inclusive, mineral em arsênico. Embora o nível de arsênico seja alto, nós precisamos entender, estamos pagando por isso. Eu quero usar no solo o bórax pentaidratado, o bórax anidro ou olixida. E também tem uma variante, que logicamente é a colemanita e hidrocuracita, que é o termoboro. Essa é uma condição mais especial, utilizada mais na fruticultura, utilizada na hortaliça pelos japoneses. E uma coisa extraordinária é utilizar boro herbicida, somente o boro octaborato de sódio. Você aplicando o boro na forma de herbicida, ele já está no solo. E quando a semente começar a germinar, a querer alongar as radicelas, ele causa 100% de plantas sadias, hipocótilos retos com maior profundidade, então seria um tratamento assim, prévio com boro. E a dose de boro é ridícula, é 400 gramas por hectare, como já falei, na forma de octaborato de sódio. E depois, logicamente, nós vamos também fazer o boro via solo, em doses normais de 1 a 2 kg por hectare, aplicada antes da soja e depois da soja, isto é, servido para o milho. Então, agora, o caso do boro foliar, é evidente que ele tem relações com plantas que são, vamos dizer, já falei do ar, plantas que transportam polióis, que é o caso fantástico da cultura do girassol, tanto é que ela é chamada de planta indicadora, e o caso do algodão, com respostas fantásticas na aplicação de boro foliar. Então, hoje, inclusive, é normal você usar o boro com duas finalidades. Uma finalidade de nutrição e uma finalidade de enchimento de grãos, através dessa técnica de aplicar boro na forma de polióis, que já existe até no comércio, o boro meia, por exemplo. Nada contra o boro meia. Então, realmente, eu acho fantástica essa reunião que o Itamar idealizou, porque nós vamos dormir tranquilo hoje que nós fizemos alguma coisa para o nosso setor. Nós colocamos boro no sistema. Muito bom, professor. Você trouxe vários pontos que dá para a gente abordar. Daria para ter mais uns 100 episódios para falar desse nutriente, eu acredito.
Lembrar também, né, uma coisa curiosa que a gente observa no campo, né, é a utilização de ácido bórico no solo siltoso do Tocantins. Não adianta querer aplicar boro em horas quentes do dia. Ele vai formar ácido bórico, ele vai causar toxidez. Tanto isso é verdade, Itamar, que quando você vai modificar boro na planta, você não faz digestão hiperclórica, você faz banho-maria, porque a partir de 40 graus esse boro vai embora. Imagina você aplicar num solo siltoso ao meio-dia. E como você falou, tem várias secções, vários direcionamentos para que a equipe que está aqui reunida dê a sua contribuição de um modo claro e de um modo sem ter medo para o uso correto do boro na agricultura. Você imagina, Itamar, a nossa área cultivada, se eu colocasse 1 quilo de boro por hectare, com qualquer área cultivada nossa com soja, iria praticamente 240 milhões de hectares só pelo uso de 1 quilo de boro por hectare, e resultando em 4 a 5 sacas a mais de soja. E quando o GAP fez esses trabalhos, sempre verificou um efeito superior da ulixida oxsulfato e não da ulixida calcinada. Perfeito. É uma boa direcionadora aqui para o manejo, pensando no uso da Olexita, né, que é uma fonte que tem converte essa liberação gradual no solo, né, professor? Sim. Queria aproveitar que você falou um pouco, professor, do uso do boro na nutrição e também de um pouco do efeito dele no enchimento de grãos e perguntar para o professor Lavres. Professor Lavres, você falou do boro como um elemento misterioso, né, para se entender o papel na fisiologia. Fala um pouquinho mais para nós sobre o papel do boro na fisiologia de plantas, as funções desse elemento tão importante. Perfeito, Itamar. Eu havia mencionado que o boro é considerado ainda até hoje o quebra-cabeça dos fisiologistas. Por quê? Porque a evidência que tem mesmo, se conhece até o momento, é a participação do boro em formação de parede celular e lamela net. Quando bem comentado pelo professor Matiel, essa capacidade do boro em estabelecer ou efetuar ligações, né, de éster e diéster, então ele tem a capacidade de ligar a hidroxila, por exemplo. Então, veja, de 1923, que é, então, esse marco da essencialidade, da comprovação da essencialidade do boro para as plantas. Até 1996, o papel exato do boro era apenas especulativo. Porém, ele era considerado, mesmo assim, considerado nutriente, porque ele atendia os critérios indiretos de essencialidade que foram bem estabelecidos pelo Arnold Stout. Então, assim, quando a gente fala de critério direto, para deixar mais claro, né, para os nossos ouvintes, o critério direto significa assim, uma espécie de lei. É como se fosse uma lei universal. Para o elemento ser considerado essencial, ele faz parte de uma reação enzimática, então nós falamos que ele ativa uma enzima ou ele é parte, né, da estrutura da enzima que chamamos de grupo prostético. Esse elemento tem uma função estrutural. Então, até 1996, tem um outro trabalho, que é um marco também, de Kobayashi e colaboradores, foi um trabalho publicado na Plant Physiology, quando esse grupo de pesquisadores isolaram da parede celular de plantas de nabo um polissacarídeo, um açúcar complexo, e eles deram um nome, pode falar palavrão aqui, né? O nome desse açúcar é rhamnogalacturonana, né? As rhamnogalacturonanas, né? Isso é um palavrão, né? Olha, esse palavrão, eu nem lembrava dele, viu, professor? Eu acho que eu falei nessa aula. Não deixa de ser, né? É um palavrão. Palavrão, literalmente, né? As boro-rhamnogalacturonanas 2, né? Para ser mais preciso. Então, veja, tem uns trabalhos de revisão, acho que de Loomis, Blevins, Lukawski, alguma coisa assim da metade dos anos 90, algumas revisões que trazem efeitos cascata. Então, quer dizer, a possibilidade de deficiência de boro impactar a oxidase do aia, ou reduzir a atividade da polifenol oxidase, tá? Ou questões relativas a preencher o floema em sacarose. Então, são efeitos cascata, porque, vejam, muitas vezes nós lemos ou escutamos que o boro está envolvido na translocação de fotoassimilados. Eu entendo da seguinte forma: se esse boro, então, ele é componente estrutural de um vaso condutor vivo, ele é condutor, é vaso condutor do outro, que é o xilema, que é a estrutura, mas também de um vaso condutor vivo, que é
que é o floema. Em situações, então, de deficiência de boro, também percebe-se um acúmulo de compostos fenólicos. E esses compostos fenólicos, numa escala de tempo, se essa deficiência perdura, essa acumulação de compostos fenólicos traz danos para as plantas. Mas uma consequência dessa deficiência é a formação de calose, então entupimento desses vasos condutores de floema. E, evidentemente, que essa anomalia impacta significativamente a translocação de fotoassimilados. É correto afirmar, até o que se conhece no momento, é que elementos essenciais, como potássio, como magnésio, por exemplo, ou fosfato, quando já é conhecido a questão da exportação de triose e fosfato, o cloroplástico para o citosol, e depois exportação de sacarose para o floema, ou a função da TPase, modulada por potássio, por cálcio, preenchendo o floema em sacarose, ou esses dois macronutrientes ativando uma enzima, que é um outro palavrão que eu vou contar aqui, que é a frutose bifosfatase, por exemplo. Então vejam que são efeitos diretos do nutriente em algum aspecto do metabolismo. Para boro, isso ainda é especulativo. Né? Então, o que se conhece, de novo, é a participação do boro na formação de parede celular e lamela média, e muita coisa que é aventado são possivelmente efeitos secundários, por exemplo, numa deficiência. Mas eu gostaria de também, né, eu passo a palavra para o professor Matiel, para o professor Witt também, para fazer a complementação. Professor Lavas, eu vou só pegar um gancho que você falou, uma coisa que eu sempre fiquei muito curioso, né, desde o início, né, desde quando eu comecei a ler um pouco mais sobre o boro até hoje. É tido, né, como uma das funções exatamente transporte de carboidratos, né, como você falou. Eu sempre me questionei se talvez não é o contrário, são os carboidratos que teriam a chance de transportar o boro, porque primeiro pela proporção, né, e assim, eu não vejo, quando a gente vai estudar translocação de boro na planta, aí que você vê que faz menos sentido essa função atribuída a ele. E eu acho que eu também tenho um pensamento assim, muito convergente, exatamente o que você colocou, porque não me parece, né, é mais secundária, é mais uma questão que ele está presente e talvez alguns açúcares fazendo o seu transporte do que ele, né, está promovendo o transporte de carboidratos, tá? Perfeitamente, sou Matiel. Né? Veja, que se conhece que em plantas que utilizam a sacarose como carboidrato primário, né, esse transporte ele ocorre, ou seja, a distribuição desse boro é exclusivamente via fluxo transpiratório. Então, se pensarmos em uma melhor distribuição espacial desse boro em todo o tecido, há necessidade desses tecidos transpirarem mais para que essa transpiração seja essa força motriz para esse boro ter uma distribuição. Vejam, eu não estou falando em retranslocação, em redistribuição. Eu estou falando ainda de uma distribuição espacial, em escala espacial no tecido. Esses tecidos precisam transpirar mais. Ok, essa transpiração leva boro. Notadamente em plantas que fazem essa translocação de fotoassimilados, principalmente como sacarose. Porém, em plantas que utilizam os polióis, tá? Ou seja, transportam esse carbono aí, desses açúcares, na forma de polióis, como foi mencionado, como sorbitol, por exemplo, sorbitol, manitol, lucitol. Nessa situação, por algum motivo, esse boro é altamente imóvel quanto à retranslocação ou quanto à redistribuição. Então, nessas plantas que utilizam mio-inositol no metabolismo para sintetizar esses polióis, uma situação de carência de boro, a anomalia, ou seja, a deficiência, é manifestada nas folhas mais velhas e não nas novas. Tá? Então, por isso que não podemos considerar como uma verdade absoluta que deficiência de boro nas plantas, a anomalia é observada nas folhas mais novas. A maioria das nossas culturas que nós conhecemos, sim, mas para algumas plantas, né, que transportam esse carbono como polióis, a anomalia da deficiência é observada nas folhas mais velhas. Isso é uma observação, né? Olha, o quebra-cabeça está ficando cada vez mais complexo aqui e queria aproveitar um pouco do comentário sobre deficiência para explorar um pouco mais esse tema. Quais são os sintomas
mais característicos, né, da deficiência do boro, já entendendo que isso não vai ser uniforme em todas as plantas, né? Mas vou deixar essa pergunta em aberto, não vou direcionar exatamente para ninguém. Quem quiser realmente iniciar, fique à vontade. Então, antes disso, é bom lembrar que os laboratórios norte-americanos, eles analisam no tecido vegetal a relação cálcio e boro, do que valores absolutos. E quando eles fazem essa relação, tem maior relação com a produtividade. Daí surgiu uma ideia de um produto chamado CAB, que não tem nada de bom, nada. Eu proíbo usar CAB. O cálcio se usa via solo, Cristo. E o boro, sim, como falou o colega Pilula, você complementa via foliar. Então, cuidado de querer comprar CAB, viu, Pilula? Pois é, grande mestre Witt. Sinal, uma longa história curta aqui, se me permitem. O professor Witt é uma pessoa muito importante na minha vida. Uma série de fatores. Mas eu estou lembrando aqui, eu fiz várias disciplinas dele. Fiz as disciplinas essenciais, estudos de adubação, fertilidade do solo, tive a alegria. E aí ele tinha também umas eletivas, né? Adubação e nutrição de plantas cultivadas e técnicas alternativas para fornecimento de nutrientes. E ele falava assim, Sergipano, eu estou cansado de te ver aqui. Viu, forma logo e volta para Sergipe. E numa dessas disciplinas, dessas aulas, eu ainda, na graduação, o níquel estava fora do radar, né? Ele era tido como um elemento tóxico, mas na aula dessas aulas do professor Witt, ele já falava do níquel na urease, do níquel na hidrogenase, e o níquel a gente sabe que é o caçula dos nutrientes. Mas, enfim, é só para fazer esse parênteses, e eu gostaria de aproveitar a oportunidade para reverenciar o mestre. Perfeito, professor, mas eu fiquei curioso aqui, viu? O senhor falou uma coisa aí, agora me acendeu uma curiosidade. O senhor consegue explicar aqui em poucas palavras por que o americano olha a cálcio e boro? Fica interessante. Não sei se eu peguei o senhor no contrapé, mas se o senhor souber falar aí pra gente, que eu fiquei bem curioso. Ô Guilherme, você sabe aquele termo plantas calcíferas, né? Que exigem mais cálcio que potássio. E é gozado, toda planta calcífera também é planta borática, vamos dizer assim. Então, os dois andam juntos. Você vê no caso da manga, coração mole, no caso da maçã, no caso do amendoim, no caso do tomate, principalmente, a exigência é altíssima em cálcio. Só se não tiver, mas como não tem boro, não vai ter essa formação, como falou do ácido galacturônico, esse casamento. Então, quando você faz essa análise foliar com relação ao cálcio e boro, você está fazendo já o boro e o cálcio estabilizado numa forma desse composto. Por isso que tem esse valor, essa metodologia de tentar, como tem o Madiello é novo ainda, ele pode fazer uma tese em relação ao cálcio e boro no café. Ele está na hora de trabalhar um pouco também. Só que ele tem uma promessa comigo, ele disse que nunca mais viaja comigo do exterior. Não vão perguntar por quê em público, que é chato, tá? Verdade, a gente conversa isso no final. Eu só queria complementar uma coisa que o Lápis falou, que eu acho que corrobora bastante, Lápis. No estudo que nós fizemos aqui com os isótopos, né? O que a gente observava, né? Na medida que a planta ia absorvendo do solo, ou seja, onde a redistribuição via xilema, exatamente, as folhas maduras que mais transpiravam eram as que mais acumulavam boro. Eles chegaram até 1.000 miligramas por quilograma nessas folhas. As folhas jovens, menores, elas transpiram um pouco menos na fase de formação, não passava de 100, 200 miligramas. E nesse caso, né, houve toxidez induzida, exatamente para fazer o estudo. Essas folhas acabavam caindo, né, com o tempo, ficavam com sintomas de clorose, depois necrose, e acabavam caindo da planta pelo excesso agora do boro, tá? Então, assim, como nós falamos, na maioria das plantas, os sintomas se manifestam nos meristemas, sintomas de deficiência. Agora, ao contrário, né, para a maioria delas também, não vamos aqui ser taxativos, a toxidez vai se manifestar nas folhas que mais transpiram, como você falou. E aí vai ser o tecido ali em fase, né, plena de fotossíntese, que vai estar transpirando, que vai estar acumulando as quantidades que estão sendo absorvidas via sistema radicular, né? Uma outra coisa que nós constatamos também, aí queria ver se você, a sua opinião e o que nós, como isso pode contribuir,
a gente verificou que o mecanismo de translocação ele poderia ser induzido, ou seja, plantas deficientes apresentavam a produção de polióis, como você falou, para exatamente favorecer a translocação de boro. Porque no eucalipto, as plantas com deficiência, a gente viu uma pequena translocação. As plantas que não estavam deficientes em boro não translocavam em boro, né? Então isso ficou curioso no trabalho, exatamente para especular se a translocação não é um mecanismo induzido, indicando então que a planta ativaria um sistema para produzir alguns açúcares poliálcools e assim por diante, né? Uma variedade aí para poder conviver com aquele ambiente deficiente em boro, né? Isso ficou uma parte, eu acho, interessante desse trabalho. Meu Mariano, e também lembrar, por exemplo, que no eucalipto, na casca do eucalipto, forma 500 quilos por hectare de cálcio, né? E eucalipto sadio é eucalipto que tem boro, que os dois andam juntos. E recentemente em cana-de-açúcar foi verificado como o boro regula a perda de água, quanto mais você fornece potássio, mais o potássio protege o boro de perda na forma, vamos dizer assim, foliar, devido a essa regulagem do fluxo de água. Então também tem interação positiva entre boro e potássio. É lembrar, professor Vitti, que no ano passado foi publicado um trabalho numa revista de nutrição de plantas, a Journal of Plant Nutrition, e eu tive a satisfação de participar também, o professor Favari, o professor Mazafera, a Laís também, que é aluno, e observamos esse efeito de aumento do fornecimento de boro para mudas de café, avaliamos a atividade de ATPase, de membrana, né, de célula, e observamos com isso um aumento da absorção de potássio, de fósforo, de magnésio. Então esse efeito sinérgico, né, eu posso chamar de sinérgico, quando a nutrição ela é utilizada, né, embora no sinergismo que a gente observa para outros elementos. Perfeito. Professor, fiquei pensando aqui, né? Acho que vou deixar essa linha bem aberta também, que eu acho que é uma pergunta bem, meio, assim, interessante. Vocês comentaram que em algumas plantas o sintoma de deficiência ocorre em folhas mais novas, em outras, em folhas mais velhas. Em relação à análise, professores, né? De folha, análise para a gente, igual a gente estava comentando, né? A gente tem que sempre lembrar que a estrela é a planta, né? Em relação à análise, o que vocês têm visto, o que vocês acreditam? A gente pode falar até em análise de solo, tá? Fiquem bem à vontade aí para falar, professor Matiello, professor Vitti. E análise de planta, professor Lavros também, eu acho que tem mais experiência. O que vocês têm visto em relação a esse tipo de situação, né? Onde que a gente avalia, qual folha coleta, onde que coleta, em relação a solo, né? Qual profundidade, né? Como que a gente avalia, se tem alguma metodologia a mais avançada para avaliação, se a gente ainda está na água quente, que é o que rege aí há muito tempo. Gostaria de entender um pouco. A gente pode começar aí num sentido solo-planta aí. Fiquem bem à vontade para comentar. Acho que é bem interessante aí para quem está nos escutando entender um pouco desse nutriente. Eu passo meu tempo para o Itamar. Obrigado, professor, pela deferência, viu? Então, nós vamos usar esse tempo aqui com bastante juízo. E eu vou iniciar aqui, então, direcionando essa pergunta para que o Matiello fale para nós um pouco. Gente boa, hein, professor? Você vê que ninguém está querendo pegar essa que você fez aqui, viu, Dinali? Nossa senhora, será? Essa tá meio. Não, mas vai dar certo. Acho que dá para sair, sim, uma resposta bacana aí. Eu vou começar com a consideração mais neutra, né? Que alguns resultados eles vão ser diferentes e vão ser corretos, mesmo que apontam, às vezes, para direções opostas, né? Isso vai depender muito das características do solo, né? De precipitação, dinâmica do boro no sistema, tá? Eu vou dar um depoimento daquilo que a gente tem estudado em alguns tipos de solo mais argilosos, alguns de cerrado, né? Teor de matéria orgânica aí médio, tendendo a ser mais elevado. A gente percebe a dissorção de boro nesses solos, tanto na fração argila quanto na matéria orgânica, e principalmente na matéria orgânica, o que vai reduzir um pouco a lixiviação do boro. Agora, quando a gente vai, claro, para solos que têm uma textura, né, mais arenosa,
A gente imagina, né, e alguns números até mostram, experimento, que a lixiviação de boro vai ser bastante intensa, principalmente aí em períodos de precipitação. Talvez a discussão é essa, o momento de amostragem, né, como que vai se comportar diante dessa dinâmica. O método, né, mais utilizado talvez aí para análise de boro no solo é o método água quente, que foi adaptado em vários laboratórios. A gente também estudou esse método aqui, ele tem uma boa correlação com a absorção pelas plantas. O que acontece é que muitos laboratórios não seguem um protocolo que deveriam e alteram para a facilidade do laboratório algumas questões que são importantíssimas. Por exemplo, esse tempo de aquecimento, alguns adaptaram micro-ondas e depois não seguem um protocolo fiel no micro-ondas, e isso passa a ter um resultado com possibilidade de erros aí no laboratório. Então, eu chamo a atenção, Itamar, nesse momento, exatamente para que, caso o laboratório opte pela análise do solo, que ele siga rigorosamente os protocolos, porque aí sim a gente vai ter uma confiabilidade maior nesse resultado. Tenho observado, né, em algumas áreas o acúmulo de boro, né, que a gente imaginava não acontecer, e aí a análise do solo acusando teores acima do esperado, talvez teores acima aí de 2,5 miligramas por decímetro cúbico, a gente já começa a acender uma luz aí amarela, né, para aquele sistema, para que possa ser tomado medidas aí para que não continue aí aumentando muito, né? A gente sabe que a faixa, né, entre a deficiência e a toxidez para boro, ela é mais estreita do que outros nutrientes, né? Embora haja uma faixa, mas ela é mais estreita certamente do que outros, né? Em relação à planta, né, aí sim, a gente teria um diagnóstico talvez, né, mais confiável, mas a dúvida que eu coloco é exatamente em relação ao alvo da amostragem, que seja mais sensível àquele momento de deficiência. E aí, para a maioria das plantas, né, que nós trabalhamos, muitas vezes coletamos a folha madura, até porque existe um contexto de outros nutrientes, mas quando eu estou diante de uma mobilidade restrita do boro, né, na maioria das culturas, talvez essa folha não fosse a folha mais sensível do ponto de vista de diagnóstico para o boro. Uma folha jovem mostraria ali um sinal de deficiência precocemente, né, acontecendo. O problema é que aí vai em solos, em regiões que têm ocorrência de seca, né, déficit hídrico, esse período ele coincide, né, a deficiência está coincidindo muitas vezes com o período de seca, mostrando que o transporte de boro no solo está sendo prejudicado, fluxo de massa principalmente, e comprometendo aí o crescimento meristemático da parte aérea ou mesmo sistemático lá das plantas. Então, assim, resumindo, não é tão simples porque muitas vezes eu tenho um fator ambiental que está aí dificultando, né, ou que está sendo a causa do problema, e somado à dinâmica do boro no solo, né, que vai também regir essas questões, tá? É mais uma provocação, não tem muito uma resposta disso, mas só para também passar uma posição de que essas coisas precisam ser consideradas, né, muitas vezes nas respostas. E uma coisa importante aí, em relação ao manejo do boro, vamos supor uma cultura perene de citros que tem na linha 3 metros de espaçamento. Se você colocar 1 grama de boro por metro, espetacular. Se você colocar as 3 gramas na cova, vai ser cova de defunto, porque a toxidez é violenta, não importa a fonte de boro. A única fonte de boro que suporta desaforo em culturas perenes que você vai colocar localizado é o termoboro, porque ele realmente é mais lento. Então, eu não gosto de recomendar a uma pessoa adubação de boro em frutíferas, devido ela não entender que aquela 1 grama de boro é por metro e não colocar 3 gramas por planta, é bem diferente. Então, você toma o máximo cuidado para você não se envergonhar e queimar seu nome como agrônomo. Pessoal, eu acho que você trouxe um ponto muito importante, né? E para a gente falar um pouco dos riscos de toxidez, como mitigá-los, né? E a gente ter uma boa eficiência no fornecimento desse nutriente, além de fonte e dose, tem o local de aplicação, né? Se a gente for fazer uma aplicação a lanço, no suco e faixa. Então, eu já queria direcionar um pouquinho para uma pergunta nesses 100 anos, o que a gente evoluiu no manejo desse nutriente, né? Então, quais são as melhores práticas agora, pensando nos agrônomos que estão, nos engenheiros agrônomos, engenheiras agrônomas que estão nos ouvindo,
para anotar no caderno, né, de melhores práticas aí para manejo desse nutriente? E também, Tamar, um grande engano, você fala assim, nossa, eu coloquei boro em excesso, eu vou colocar água. Mas o boro é fluxo de massa, daí que você acentua a morte da planta em menos tempo. Eu nunca colocar água para tirar o excesso. E a melhor maneira para combater toxicidade de boro uma cultura perene é colocar Ca. O que é Ca? Cálcio. Mas a melhor fonte de cálcio que tem mais solubilidade é o gesso. Então fique tranquilo. No caso de excesso de aplicação de boro, use sulfato de cálcio 2 águas. Isto é, use gesso agrícola. São coisas da vida, né? Muito bom. Alguém quer fazer algum complemento em relação às evoluções de manejo? Eu só gostaria de aproveitar um gancho, o professor Matiel comentou bem que os fatores ambientais, seja para análise de solo, mas eu vou trazer aqui um ensinamento de um grande doutrinador, o nosso querido mestre, professor Eurípides Malaholt, e ele falava assim, que a composição química da planta, ela é modulada, alterada, enfim, por interações de mais ou menos 52 fatores, estimados por modelagem, etc. Agora imaginem, 52 fatores, sejam eles de ordem biológica, química e física. 52 fatores interagindo ao mesmo tempo, dos quais 7 estão no compartimento atmosfera. Ou seja, não conseguimos manejar. Então veja a complexidade para um diagnóstico muito preciso da disponibilidade de nutriente no solo e notadamente na planta, que é um ser altamente plástico. Quando a gente fala da plasticidade das plantas, é a capacidade delas em se adaptarem, se moldarem a essas variações ambientais, né? Para sempre manter a homeostase. Então, esse é um grande desafio que nós temos, quando o professor Matiello comenta do gradiente de concentração de boro na planta, ou seja, de modo geral, nós temos maiores teores nos tecidos mais velhos. Então, para a maioria das culturas, as folhas baixeiras ou as folhas velhas. E menor concentração nos tecidos mais novos. E aí fica a pergunta, então, qual tecido amostrar? Mas deveremos avançar para esse monitoramento constante, né? E como fazer isso? Ou seja, quais técnicas analíticas que permitem um diagnóstico preciso, rápido, que seja robusto, ou seja, uma técnica analítica que ela repita em qualquer lugar do globo e com baixo custo também, né? Então, assim, de novo, a planta ela tem que ser considerada, ela tem que ser o ator principal. E muitas vezes, um manejo, então, eu vou aplicar o boro, eu vou fazer uma dessecação ali, e eu aplico tal fonte, tal dose, ou como que eu aproveito o operacional para suprir a planta, né? Ou seja, para fornecer o nutriente para a planta. Mas é preciso olhar para a planta e saber quais são as fases, ou seja, como que essa exigência nutricional ela varia em função do desenvolvimento vegetal. Então fica muito desafiante acertar o momento, né, a dose, se não estamos fazendo um diagnóstico dessa planta. Porque ela é o ator secundário e o ator principal é o operacional, que é super importante. A agricultura é uma atividade econômica, não é? Mas eu defendo a necessidade de olharmos mais a planta, entendermos mais a planta. E o professor Malavolta muitas vezes falava assim, quando chegávamos a alguma pergunta bem elaborada, porque para perguntar para ele tinha que ser uma pergunta bem elaborada, né? E ele falava assim, vai perguntar para a planta. E isso depois fez muito sentido para mim, porque se vai perguntar para a planta, é o seguinte, vai analisar a planta, vai entender como ela funciona, vai entender em que momento ela demanda aquele nutriente e nas proporções. Eu falo proporções, que a lei do mínimo é a lei universal, que não pode ser rasgada. Você trouxe um ponto muito legal, né? Da gente realmente não vale apenas para o boro, vale para tudo, né? Perguntar para a planta. Eu acho que a gente precisa realmente estimular cada vez mais a nossa capacidade de observação, né? Junto com técnicas analíticas, sem sombra de dúvida, mas recuperar bastante essa nossa capacidade de entender, né? O que a planta está nos dizendo. Isso aí, Tamar. Eu acho que eu gostaria de fazer um gancho até. Só tô com pergunta fácil aqui hoje, viu, gente? A gente combinou bastante pergunta fácil. Eu gostaria de fazer uma pergunta assim, assim, em geral também. Vocês entendem que a gente está seguindo para qual caminho? Deixar bem à vontade para quem quiser responder em relação ao boro, assim. Quais são os caminhos que vocês entendem que
nós estamos seguindo, seja na parte analítica, seja na parte de manejo, professor Vitti pode ficar bem à vontade também. Qual que é o caminho que vocês acreditam que, em relação a esse nutriente, a gente está seguindo em termos de inovação, né? O que a gente pode esperar, assim, da ciência para inovação em boro, seja na parte analítica, manejo, ou o que vocês acharem que seja pertinente estar comentando aqui, para que no futuro seja ou no campo, ou que seja mais estudado aí. Eu não sei se o caminho, não sei também se os demais concordam comigo, mas eu vejo a adubação via solo consolidada para boro. A Sim, adubação foliar, ela é um complemento, que em alguns casos se justifica bastante, é claro, mas via solo, né? O objetivo da adubação agora, né, se há uma nutrição a curto prazo, se há a necessidade de uma nutrição a médio e longo prazo, acho que a gente tem que trabalhar então com as fontes, então o caminho seria aproveitar essa possibilidade de fontes de distinta solubilidade para planejar, né, alocar essas fontes de forma correta, mas eu vejo um avanço ainda que a gente pode, né, obter exatamente adicionar as fontes de boro a fertilizantes e sincronizar melhor essas aplicações, né? A gente tem hoje uma agricultura bastante expansiva, né, tecnificada, e que muitas vezes se busca fazer poucas adubações. E como o professor Vitti falou, o boro, dependendo da situação, teria que voltar a aplicar em momentos distintos. Então, a tecnologia de adição de boro em fertilizantes, que sincronizasse melhor essa liberação, até com alternância, eu diria, de fontes, né, de solubilidade de fontes, é um caminho que eu acho que precisa consolidar para a gente conseguir um manejo mais assertivo com boro nas nossas áreas. Perfeito. Eu comungo da mesma ideia do professor Matiello, né, de buscar o sincronismo entre a taxa de liberação de qualquer fonte, então trabalhar com solubilidades distintas, trabalhar com granulometrias, né, diferentes tamanhos de partícula, no sentido de buscar sempre o sincronismo entre a taxa de liberação do nutriente pelo fertilizante com a demanda nutricional da planta. Esse é o grande desafio. Encontrar alguma tecnologia, alguma estratégia para que haja um sincronismo entre a taxa de liberação dos nutrientes, eu vou dificultar mais, dos nutrientes em relação àquele momento, né, de demanda nutricional da planta. Olha, teríamos tema aqui para ficar muito mais tempo, né? Mas a gente tem um compromisso de não alongar muitos episódios. Eu tenho certeza que a gente vai voltar a falar sobre boro por aqui. Mas antes disso, eu queria deixar um espaço para que a gente pudesse deixar uma mensagem final, uma consideração aí para os nossos ouvintes. Professor Matiello, fique à vontade para deixar sua mensagem final. Mas eu vou dar sequência então no que eu falei por último, né? Só para reforçar, acho que é necessário, acho que a agricultura brasileira, ela primeiro precisa, né, da adubação aí continuada de boro, qualidade dos fertilizantes, que a gente busque produtos que tenham qualidade, né? Não basta ter boro, né? O professor Vitti falou, é preciso ter agora características, né, desse nutriente sendo aplicado no momento certo, né? Às vezes com a fonte certa. Então isso é fundamental. A gente sabe da distribuição irregular de boro no solo, o que pode acontecer. Então, quando a gente pega um produtor que use lá um NPK mais boro e que tem segregação, isso não pode dar certo, né? Acho que a gente precisa ter tecnologias de fertilizantes que consiga proporcionar uma aplicação uniforme na área, aplicando a dose certa, porque do contrário a gente vai ter perdas aí média de produtividade e isso a nível de Brasil vai representar alguns milhões de reais. Isso é importantíssimo. Então, tecnologias que possam viabilizar melhor a distribuição do boro, além da qualidade desse boro aplicado do ponto de vista de sincronia e com liberação e com propósito da adubação. Perfeito, professor. Obrigado pela presença com a gente aqui hoje. Professor Lavres. Bom, eu gostaria de acentuar, né, ou reforçar mais uma vez a necessidade de avanços em termos de estratégias de amostragem, época de amostragem, que parte da planta amostrar, considerando a fase de desenvolvimento, mas também avançarmos quanto às técnicas analíticas para a determinação desse boro disponível no solo. E estratificar também, mas falar, né, que a disponibilidade de nutrientes
tem que estar além daquele 0,5, 0 a 20, mas para as culturas perenes, por exemplo, do citros, foi falado, café, eucalipto, a recomendação ser balizada a partir de um diagnóstico em subsuperfície também. Tá? Então, eu vejo assim, oportunidades tanto em desenvolvimento ou aprimoramento de técnicas analíticas, olhando a planta, que para mim, como nutricionista de planta, é o ator principal, e olhar também a fertilidade do solo, né? Então, aprimorar as técnicas para determinação da disponibilidade dos nutrientes, nesse caso do boro. Outra frase do professor Malavolta, para terminar, ele falava que a avaliação do estado nutricional das plantas é avaliar o solo e avaliar a planta. Então, avaliar a planta é uma forma, sim, de se avaliar o solo. E a avaliação da análise química de solo, ela não substitui a análise de planta, nem a análise química de tecido substitui a análise de solo, porque ambas se complementam. Então, esse aprendizado também, né? Nós temos essa obrigação, né, professor Witt, de divulgar para o Somatiello, de ensinar para os nossos alunos, de oportunidades com os produtores, né? Porque uma complementa a outra. Então, essa é a minha consideração final. Muito bem, professor. E agora passa a palavra para o professor Witt. Professor, suas considerações finais. É bom lembrar que o homem come planta ou planta transformada, que é animal. E o boro é essencial para o homem porque o boro combate depressão. E a maior fonte de boro para nós chama-se vinho. Então, chupe uva, beba vinho e seja mais feliz. Basta tomar vinho, né, Bilola? Excelente dica, hein, professor? Uma conversa sensacional. Vou passar para o Dinali aqui. Dinali, suas considerações. Oi, Itamar, eu tô aqui, né, em êxtase, né? Fiquei só aprendendo aí com esses 3 feras. Agora, êxtase. Você gostou, professor? Eu tô aí. Letrado, rapaz. Eu tô letrado, senhor, viu? Um bloco de lavras, rapaz. Aí, ó, viu? Bacana, nós só queria dizer aqui, né, o Itamar e a todos, eu tô realmente em êxtase aqui. É muita informação bacana. O professor Vic tá rindo, mas é verdade, é muita informação bacana. E pra gente aqui que é um assíduo, né, e apaixonado por nutrição, fertilidade de plantas, é muito bacana ver os nossos mestres aí compartilhando conhecimento. E a gente fica muito satisfeito, Tamar, de poder participar do Plantcast, né? E ver que é uma plataforma que tem atingido, quando a gente vê colegas, né, que trabalham com agricultura, às vezes é um profissional, é um gerente de fazenda, né? É um profissional que está lá acolhendo, ele está escutando. A gente já escutou vários relatos desses tipos de profissionais que escutam o Plantcast. Não? Então, assim, gostaria só de deixar aqui a minha satisfação, né? A minha alegria de estar participando e agradecer a todos vocês, professor Lavos, professor Witt, por ter contribuído com a gente aqui. Dinali, eu faço das suas palavras as minhas também, né? Fácil, né? Fácil. Uma honra estarmos aqui hoje no 100º episódio do Plantcast. Eu gostaria de aqui, no nome dos professores, professor Witt, professor Labres, professor Matiello, homenagear a todos e a todas que passaram pelo nosso canal nos 100 primeiros episódios, né? São muitos amigos, são muitas referências, muitas pessoas que a gente admira que passaram por aqui, com muita abertura para compartilhar conhecimento, né? Com muita generosidade e que certamente impactaram bastante a agricultura brasileira e dos colegas de outros países também que têm acompanhado o nosso canal. Hoje falamos aqui do boro de uma forma realmente bastante abrangente, né? A gente fez uma viagem no tempo aqui, falamos desde os experimentos em que se foi constatada a essencialidade desse nutriente tão importante, discutimos manejo, discutimos fontes, dose, época de aplicação, local de aplicação, metodologias para fazer a diagnose desse elemento. Saímos com algumas respostas, mas com muito mais perguntas, como é sempre o objetivo das nossas interações, né? Todas as respostas a gente ainda não tem, o que é bom, né? Porque a comunidade científica agronômica ainda tem muito trabalho para fazer, e eu tenho certeza também que inspirou os nossos mestres a continuarem estudando, né, e desenvolvendo pesquisas, teses, dissertações com esse elemento que é tão importante. Então nós ficamos por aqui, agradecemos a você que acompanhou o 100º episódio do Plantcast, que esteve com a gente. Não deixem de
de acompanhar as próximas entrevistas. Daqui 2 semanas vem aí a edição de número 101, trazendo muito mais informações sobre outros temas relacionados à agricultura e ao manejo dos nutrientes. Tchau, pessoal! O Plantcast é uma produção da ICL, Impacto para um Futuro Sustentável.